Carolina, pela condução dos trabalhos dessa mesa e os demais participantes. Já passamos para a próxima mesa com o tema A participação do INEP em ações internacionais, Arco-Sul, RIACES e projetos de cooperação. Para tanto, gostaria de convidar o professor Rogério Dentelo, da Diretoria de Avaliação da Educação Superior, para coordenar os trabalhos. Sim? O senhor convida os palestrantes ou quer que eu chame? Pode chamar, então olha só, não tem a Marcela, tá? Sim, só a Ana e o Raul. Gostaria de convidar também para a mesa a senhora Ana Pérez e o senhor Raul Aguilera Mendes. Senhoras e senhores, lembramos a gentileza que não teremos intervalo neste momento. Nós iremos seguir com a programação. Aqueles que estão do lado de fora do auditório, já daremos continuidade às atividades. Passo a palavra, portanto, ao senhor Rogério Dentelo. Bem, muito boa tarde. Eu agradeço a atenção de vocês nesse momento em que retomamos um assunto de cunho internacional nesse nosso seminário. Para mim, é um momento muito especial, dada assim, a satisfação que eu tenho de apresentar esses dois colegas, duas pessoas maravilhosas, Ana Pérez, que vem da ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, do Itamaraty. Ana Pérez, analista de projetos, desde dezembro de 2009, no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e na ABC. Ela coordena ações para concepção, programação, elaboração e execução de projetos e atividades de cooperação técnica internacional, com foco na modalidade Sul-Sul. Temos o Dr. Raul Aguilera, do Paraguai. Dr. Raul é presidente do Conselho Diretivo da Agência Nacional de Avaliação e Acreditação da Educação Superior, ANEAES, que corresponderia ao INEP, no Paraguai. Dr. Raul é também presidente da Rede Ibero-Americana para a Garantia da Qualidade na Educação Superior, a RIACES. E é formado em Ciências da Educação, especialista em Avaliação da Educação Superior, é mestre em Planejamento e Condução Estratégica Nacional, doutor em Educação, com ênfase em Educação Superior. Então, com essas duas nobres pessoas, devo esclarecer que tivemos um contratempo para a participação da professora Marcela Groppo, da Argentina, que estava prevista para participar, mas houve uma greve na Aerolíneas Argentinas e ela não pôde embarcar. Infelizmente, não pôde estar aqui conosco por esse motivo, motivo de força maior. Então, esse momento, haverá, então, esses três assuntos que abordaremos, e gostaria, então, de começar com a nossa convidada Ana Pérez, a respeito dessa cooperação com estados africanos. Gostaria de lhe perguntar,
há quanto tempo a ABC atua e qual a sua principal contribuição com o desenvolvimento. E também, dentre os projetos que acompanhou, poderia falar sobre as ações que o INEP participou em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe? Ok, boa tarde a todas e todas. Meu nome é Ana Pérez, trabalho na Agência Brasileira de Cooperação. A Agência Brasileira de Cooperação, vou fazer uma rápida apresentação, porque talvez do público presente eu devo ser a que mais destoa em termos de área. Assim, minha área especificamente não é avaliação, não sou de órgão direto de avaliação, não sou de IES, sou da parte do governo de uma agência que trabalha especificamente, o tema é cooperação técnica internacional. Então, a Agência Brasileira de Cooperação, ela atua há uns 30 anos, né? Ela é de 1987. Esse ano, nós fizemos um evento dos 30 anos da ABC. Ela trabalha diretamente para o desenvolvimento de programas e projetos de cooperação técnica internacional, entendendo aí cooperação técnica internacional no foco de colaborar para o desenvolvimento de capacidades, para o fortalecimento institucional. No caso da Agência Brasileira de Cooperação, ela trabalha com foco principalmente nas instituições de governo, né? Então, a ABC trabalha em dois aspectos em termos de cooperação, em duas vias, vamos dizer assim, a cooperação que o Brasil recebe e a cooperação que o Brasil presta. E é a ABC, a agência que, apesar de ter o nome de agência, na realidade ela é um departamento do Ministério de Relações Exteriores, e que tem um papel fundamental na questão da política externa do Brasil, né? Atende a um princípio da Constituição Federal, que diz que o Brasil, nas suas relações internacionais, são regidas, então, pelo princípio da cooperação entre as nações para o progresso da humanidade. Então, tem um preceito da Constituição que é atendido aí, no caso, a ABC, que faz a coordenação, que faz a negociação, muitas vezes financia, mas, mesmo que não seja ela diretamente que financie, é ela que coordena, é ela que monitora, é ela que acompanha as ações de cooperação técnica internacional, tanto as que o Brasil recebe, quanto as que o Brasil presta, né? Então, ela tem atuado já ao longo de 30 anos. Quem quiser ter mais interesse, tem uma página no Facebook da Agência Brasileira de Cooperação. É só procurar lá, Agência Brasileira de Cooperação. Tem um vídeo institucional, que vai ser possível passar aqui, que resume várias das ações que a ABC leva, né, e coordena com diversas instituições brasileiras. Nós temos parcerias com o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério das Cidades, né, Embrapa, INEP, Banco Central. Então, é uma diversidade de áreas e temas que a ABC vai coordenando projetos, que traz, enquanto a mim, pessoalmente, como profissional, traz um grande aprendizado, né, porque você acaba tendo uma percepção, ao coordenar projetos em diferentes áreas, educação, saúde, seja Banco Central, seja fortalecimento de ações de segurança, justiça. Então, aí você vai acompanhar algo do Ministério Público, do Ministério da Justiça, da Polícia, e acaba tendo uma visão bastante ampla, né, do desenvolvimento de políticas públicas. Conhece-se diversos parceiros, né, os nossos parceiros nacionais são as instituições brasileiras nacionais que realmente executam. A ABC, ela não é uma executora das ações, ela é uma coordenadora. Quem executa são as instituições que detêm a expertise para tanto, né? Então, resumindo, assim, essas são as ações, esse é o papel da Agência Brasileira de Cooperação. Ela atua baseada em alguns princípios, né, da cooperação técnica Sul-Sul, os princípios de autonomia, de horizontalidade, de benefícios mútuos, de respeito à soberania, de não imposição de condicionalidades. Isso significa o quê? Respeitar
a autonomia do país com o qual a gente estabelece uma cooperação, a soberania dele nos seus assuntos internos, não impor condições para cooperar com esse país, você tem que comprar tal coisa de mim, ou você tem que ter tal princípio para poder cooperar comigo. Não, a ABC, o princípio, né, da cooperação é de não imposição, de condicionalidades, a valorização do conhecimento local, reconhecendo que o país que demanda, muitas vezes, a cooperação do Brasil é um país que detém conhecimento, não é uma tábula rasa que vem atrás da gente procurar. Então, você tem que também apreender essa realidade, tentar conhecer essa realidade para saber em que, dentro dessa realidade, você vai poder colaborar. Esse é um princípio. E o desenvolvimento de capacidades, né? Principalmente, esse é o nosso principal foco de trabalho. Daí que, quando a gente tem um parceiro como o INEP, no sentido prático, um país, e aí entrando na segunda pergunta, né, que o Rogério fez, de desenvolvimento de projetos, eu acompanhei com o INEP 2, estou acompanhando, né, um foi com Cabo Verde, outro é São Tomé e Príncipe. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe são 2 países africanos, são 2 ilhas, na realidade. Cabo Verde é um arquipélago, né, de 10 ilhas, e São Tomé e Príncipe são 2 ilhas. Então, são 2 países a costa ocidental, a africana, né, um mais para o norte, o outro bem na linha do Equador, que é São Tomé, também na linha do Equador. E, no caso, esses países viram no Brasil uma experiência interessante em termos de avaliação da educação, né, superior, e solicitaram ao Brasil que o Brasil compartilhasse com eles essa expertise, esse conhecimento. E aqui há algo muito interessante e específico, é que esses países não têm essa experiência. Ou seja, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, eles nunca desenvolveram autonomamente um processo de avaliação. Então, eles solicitam ao Brasil, e isso é muito característico, pontual da cooperação brasileira, que é desenvolver capacidades locais das pessoas serem autônomas, aí estamos retomando os princípios que eu coloquei, delas terem uma autonomia de saber fazer aquela coisa, né? Então, eles nos procuram, o governo cabo-verdiano, por meio do seu Ministério de Educação e também o São Tomense, procurou o governo brasileiro solicitando que se o Brasil poderia prestar a eles uma cooperação nessa área para que eles pudessem, então, desenvolver capacidades internas para construir o seu próprio sistema de avaliação. Cabo Verde, nós já encerramos o projeto que nós tínhamos com ele. Iniciou-se o projeto em 2012, se eu não me engano, foi em 2012 que nós iniciamos, e esse projeto foi muito inovador para o país, porque, até então, não que não houvesse avaliação no país, mas a avaliação que havia era por meio de consultorias contratadas, e essas consultorias, em geral, são consultores europeus, preferencialmente portugueses, até por causa da questão da língua e da proximidade que esses países historicamente têm com Portugal, que são ex-colônias portuguesas, né? E esses países contratam esses consultores que fazem todo o trabalho de avaliação. Eles têm um trabalho de avaliação, mas eles não desenvolvem a sua capacidade local de saber fazer esse trabalho de avaliação. Daí entrou a cooperação brasileira, de desenvolver essas capacidades em Cabo Verde para que eles pudessem autonomamente saber quais os passos que eles tinham que seguir para chegar a montar esse sistema nacional. Nós chegamos em Cabo Verde, nós conseguimos avançar em vários pontos, não em todos os pontos que estavam projetados dentro do projeto, dada algumas peculiaridades do processo também de cooperação internacional. São 2 governos, 2 países, culturas diferentes, tempos diferentes. Trabalhamos sempre com servidores, pessoas que têm no Brasil. No caso, nós não contratamos. O INEP é o nosso parceiro
E são as pessoas que têm as suas dedicações dentro do INEP, o seu trabalho do INEP, que acrescentam a esse trabalho um outro trabalho, que é o trabalho de levar esse conhecimento a Cabo Verde. E isso, muitas vezes, cria diferenças, dificuldades de execução de cronograma, muitas vezes, dentro do prazo que a gente estipula. Não apenas do lado do Brasil, mas também do lado de Cabo Verde, houve alguns adiamentos, e esse transcurso, tendo ficado muito longo o tempo de execução do projeto, houve mudança governamental em Cabo Verde, e essa mudança governamental mudou também as prioridades. E, ao mudar as prioridades, o projeto acabou sendo encerrado sem finalizar e completar todo o seu processo. Mas houve um grande avanço, dentro do projeto foram feitas capacitações de avaliadores, então foi constituído um banco de avaliadores, coisa que não existia, foram feitos instrumentos, portarias, diretrizes, 39 avaliadores, né, foram capacitados, foram realizadas avaliações institucionais em 2 fases, né. O país tem, no caso de Cabo Verde, o país tem 10 instituições de ensino superior, e 9 instituições dessas participaram da avaliação. No caso de São Tomé e Príncipe, é um processo que está começando agora. Então, São Tomé, inclusive, ao ver, né, a experiência, São Tomé e Príncipe é um país muito pequeno, é um país com 189 mil habitantes, é mais ou menos uma Águas Claras, sim, pequena, né? E se reflete, se espelha muito em Cabo Verde, que é um país também pequeno, não tão pequeno quanto São Tomé, mas é uma ilha também, então eles se identificam, é africano, se identificam em muitas similaridades e tomam, geralmente, Cabo Verde como espelho também para as suas atuações. Aliás, Cabo Verde serve como espelho para outros países africanos também, porque eles têm algumas características diferenciais de organização bem-sucedida em termos de Estado, da funcionalidade do Estado, dos processos democráticos, eles têm bastante destaque nisso, e muitas nações africanas acabam tomando Cabo Verde também como um bom espelho. E São Tomé, vendo o processo em Cabo Verde, também se interessou em ter essa parceria do INEP lá. Então, no caso de São Tomé, está no processo bem inicial ainda, de negociação. Nós já mandamos uma proposta, nós fomos a São Tomé, e isso, quando eu falo fomos ABC e INEP, né, profissionais do INEP, auxiliou, inclusive, a experiência que se teve com Cabo Verde, deu um conhecimento, um domínio aos profissionais do INEP, uma experiência que eles puderam já, então, aproveitar essa experiência em São Tomé e Príncipe, né? Tendo um conhecimento aí da experiência com Cabo Verde, eles puderam conduzir essa experiência de São Tomé já com outro olhar, com uma outra visão, entendendo que é extremamente importante a visita inicial, que é a visita dos primeiros contatos, do diagnóstico, onde você vai identificar qual é a realidade do país, em que constitui, né, essa realidade, realmente qual é o quadro que nós temos aí e no qual nós vamos atuar. Então, no caso de São Tomé, nós temos 3 instituições de ensino superior, para vocês verem as dimensões, né? Bem diferente em termos de dimensões do Brasil, e mais para frente, quando a gente for discutir, a gente vai falar um pouco do que isso traz em termos de ganho, né, de experiência para a gente. Assim, eu ganho alguma coisa cooperando com São Tomé e Príncipe, um país com 189 mil habitantes e 3 instituições de ensino superior, né? É uma pergunta que a gente vai desenvolver mais para frente. Mas, enfim, é uma realidade bem diferente, que traz desafios. Só para vocês pensarem num dos desafios, como conduzir e montar um sistema nacional de avaliação em relações tão próximas, de proximidade. O que quer dizer isso? São 189 mil habitantes. São 3 instituições de ensino superior. A empresa, o governo e a IES atravessando uma rua, mas se encontram. Muitos dos que trabalham na IES
são parentes dos que trabalham na empresa, que são parentes do que trabalham no governo. Se você já acha um desafio trabalhar com avaliação no Brasil, imagina um desafio que não é você trabalhar num país assim. Como que eu avalio? Eu vou avaliar quem? De repente, eu estou avaliando meu primo. Aliás, São Tomé e Príncipe, o nome a sigla é STP. E há uma brincadeira que eles mesmos fazem, que STP quer dizer somos todos primos. Porque as relações são muito próximas, né? Então, como desenvolver um sistema e um método e um instrumento de avaliação dentro de um universo desse? Isso é um grande desafio, né? Um desafio a ser compartilhado aqui com o INEP, que vai para uma realidade bem diferente, mas não totalmente que não tenha um guarde semelhanças e com os desafios que também se enfrenta dentro do Brasil, um país tão diverso e tão complexo como o nosso Brasil, né? Então, a experiência de São Tomé ela está inicial ainda, nós passamos pelo primeiro processo de identificação, de diagnóstico, para a construção da proposta, né? O conhecimento entre os atores, o Brasil e São Tomé, fomos lá, eles vieram aqui, conhecer a estrutura nossa aqui, ficaram encantados, nós fomos lá para também ter uma visão e um conhecimento da estrutura deles, e, através disso, né, desse conhecimento, assim, primeiro contato, recíproco, mútuo, construir, então, uma proposta que possa contemplar algo da expertise que tem o INEP com aquilo que demanda, aquilo que é necessário e importante para São Tomé construir em termos do seu sistema de avaliação. É extremamente importante para São Tomé isso, porque São Tomé precisa, nas próprias palavras do ministro da Educação de São Tomé e Príncipe, induzir, né, o desenvolvimento do seu país. Então, há uma preocupação com a questão da economia, claramente. Esse, eu acho que é uma das vantagens, já adiantando um pouquinho, de você trabalhar com um país tão pequeno, que você acaba tendo visibilidade de algo que, às vezes, no Brasil a gente perde, né, a ponta. Você já não sabe mais por que você está avaliando, por que uma IES, às vezes, tem que ter qualidade, onde eu contribuo com a qualidade da IES, mas eu não estou só contribuindo para a qualidade da IES, eu estou contribuindo para a sociedade. E, dentro de São Tomé, é muito mais fácil. Às vezes, a dimensão te localiza na percepção da importância a importância disso para o país, para o desenvolvimento do país. Porque aquele profissional ali, né, que eu falei que atravessando a rua, né, aquele profissional ali que está naquela instituição, ao ser melhor qualificado, é um profissional que pode atender melhor aquela empresa, vamos dizer. Em São Tomé, hoje, nós temos 3 principais atores internacionais de empresa: Portugal, China, esqueci agora o outro, mas, enfim, Portugal e China são... a África do Sul é outro importante ator. Então, nós temos África do Sul, Portugal e China. A África do Sul tem uma empresa aqui, ele precisa de um profissional bem qualificado e ele, de preferência, ele tem que ter, pelo menos na mão... técnica, né? Ele tem que ter algum recurso local, não vai trazer todo mundo de fora, ele precisa de recurso local, ele precisa ter confiança desse recurso local, para que ele possa realmente desenvolver melhor a sua empresa possa prestar um melhor serviço. Então, você vê o quão importante é o nosso papel dentro, né, do sistema, e em São Tomé a gente enxerga isso muito claro, porque a gente tem uma dimensão menor, você acaba enxergando todos os atores, a sociedade, as instituições de ensino superior, o Estado e as empresas nesse circuito, e a importância que cada papel aí vai ter para o desenvolvimento sustentável, né? E, apenas para fechar, eu esqueci de dizer que, claro, tudo isso, né, a ABC atua em inúmeros desses projetos para o desenvolvimento, né, a sua colaboração com o desenvolvimento, e temos aí os ODS, que são os Objetivos, né, de Desenvolvimento Sustentável. Nós estamos, como um ator internacional, participando, então, desses ODS, e a questão da educação da qualidade é um dos ODS, é o 4º, né, Objetivo de Desenvolvimento, sem contar os outros objetivos que a gente acaba contribuindo também, como o objetivo 17, que é as parcerias para o fortalecimento aí do alcance desses objetivos. Okay? Muito obrigado, Ana, pela sua exposição.
Eu gostaria de mudar agora, então, um pouco o tema e passar para a RIACES. RIACES é uma rede da qual o INEP já faz parte há vários anos e, desde o início desse ano, o Dr. Raul é o presidente da rede. Então, Raul, você poderia dizer um pouco sobre os membros? A rede é integrada por todos os países da América Latina? E por que Ibero? Portugal e Espanha também estão dentro? E, por favor, aproveite e fale um pouco sobre os objetivos da rede. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a INET por la invitación. Aporandu CPM Coanga, na penecane oipa, ella papeime. Acabo de hablar en nuestro dulce idioma guaraní y les acabo de preguntar si cómo están, si no están cansados a esta altura de la tarde. Yo creo que esto habrá producido un cortocircuito con los traductores que están del otro lado, porque se habrán pensado que era mandarín u otro idioma, ¿verdad? Pero hice de adrede esta introducción porque desde la primera hora de esta mañana, hora dessa manhã, estive muito atento absolutamente a todas as apresentações e possivelmente, se fizermos uma degravação, vamos escutar que a palavra qualidade esteve presente absolutamente recorrente em todos os discursos. E agora, a nossa missão, não como RIACES, mas também parte da cabeça institucional, porque no Paraguai, para nós, é impossível falar de qualidade sem levar em conta a nossa língua, que é oficial. Um médico que faça a residência e que não fale guarani é um médico que vai ter muitos problemas. E por quê? Porque, segundo os últimos dados, pesquisas, quase 30% da população guaraná é monolíngua. Falam apenas guarani, ou seja, que esse idioma, de fato, está presente no currículo de todos os planos estudantis e é de fundamental importância para todos. Ouvindo a pergunta de Rogério, primeiro tenho que dizer que tem duas razões políticas de minha presença hoje aqui. A primeira razão é que INEP é um dos membros mais ativos da rede ibero-americana da segurança de qualidade de educação superior. E INEP está incorporado à rede um ano depois da fundação. A rede completa, agora em maio deste ano, em maio do próximo ano, 15 anos. INEP tem 14 anos de processo de trabalho sustentável dentro dessa organização. O segundo argumento político, a presidência anterior de RIACE correspondeu ao Brasil, e o Brasil conduziu através da INEP, em uma época de turbulências, instabilidades institucionais, da melhor forma e entregou a presidência na última Assembleia e tenho que render homenagem a algumas pessoas que estiveram nessa condução, como Bosque, Ruiz, Dr. Ruiz, que nos está vendo por televisão em algum lugar também. Essas são as duas razões principais da minha presença hoje aqui nesta mesa redonda, que é uma mesa retangular, na verdade. Bem, assim é a gente muitas vezes fala, vamos dar um tiro no alvo, acertar o alvo e acertamos no ponto negro. Quero falar de duas coisas. Quando RIACES nasceu, o objetivo central
era criar um espaço de cooperação e de intercâmbio permanente entre as entidades dedicadas a fazer a avaliação, acreditação, e não era possível ter apenas o setor educativo do Mercosul, que já tinha uma instância orgânica chamada RANA, que é a Rede de Ciências Nacionais de Acreditação. Os países quiseram ir um pouco à frente, sair do contexto do Mercosul e ir até ao Centro-América, Caribe, Cuba, e chegar ao norte com o México, inclusive ir até a Europa com a participação da Espanha nessa primeira etapa. Já um segundo elemento chave que tem a ver com os antecedentes tem que ser constituído em um veículo de integração que possa construir conjuntamente para dar respostas aos múltiplos problemas que temos nos nossos respectivos países que têm a ver com a educação superior. Hoje, na parte da manhã, escutei a professora Maria Helena falando, e no discurso que ela trouxe, tem elementos muito recorrentes, quase em todos os países onde REACE tem participação, ou seja, que o nosso problema continua sendo problema de qualidade, problema de eficiência e problema de pertinência. Para onde REACE deve ir? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa direção? Para sermos constituídos em uma instância de trabalho conjunto em busca de qualidade em toda a Iberoamérica. E, pensando assim, gostaria de destacar que dentro da propriedade, a rede REACE, temos uma heterogeneidade, temos países que têm tido muito avanço, como vocês aqui, temos países que ainda não têm nem agência para acreditação, como o caso do Uruguai, temos países que têm lei, mas não conseguem nem se integrar, como é o caso da Bolívia, a quem nós estamos assessorando, e tem países que têm experiência numa modalidade, já não tem outra. Tem países que somente implementam o sistema do Mercosul e não tem um modelo nacional, e em alguns casos, essa heterogeneidade faz com que tenhamos essa riqueza onde a gente pode aprender a crescer e, principalmente, nos constituir como uma instância de cooperação, um espaço de cooperação com enfoque assistencialista, do que mais conhece a respeito da cooperação, fazer com que as pessoas consigam crescer, as instituições também consigam crescer. E, a partir desse estatuto de REACE, também REACE se converte em uma atividade de acreditação no segundo nível, ou seja, as agências vão ter a possibilidade agora de passar por um processo de avaliação e por um processo também de certificação, no qual estamos terminando o acordo de instrumentar o tipo de avaliação. Temos 25 membros em REACE de 16 países e 6 organismos dos blocos regionais. A Organização de Estados Ibero-Americanos é parte de REACE. O Instituto Internacional de Educação Superior para a América Latina e o Caribe e Unesco é parte da REACE. SINDA é parte de REACE. CCA da América Central é parte de REACE. E estamos nesse intento de crescer todos juntos e aprender mutuamente das boas práticas e experiências que temos na nossa região. Muito obrigado, professor Raul. Nesse momento, teríamos fala da professora Marcela a respeito da RANA. Então, eu tomo a liberdade de apresentar essa rede, que também é muito importante para o INEP. Né? A RANA, a Rede de Agências Nacionais de Acreditação, é do Mercosul. Então, nasceu dentro do setor educacional do Mercosul e se desenvolveu difundindo-se nas áreas específicas. Temos um comitê para a educação superior e, sob esse comitê,
está a RANA, que é como são membros que não formam uma instância com presidência ou com tesouraria, nada disso. São todos membros que todos têm voz e todos têm decisão, né? A RANA gerencia o sistema Arcosul. O Arcosul é um sistema de acreditação, de avaliação e acreditação da educação superior. É um sistema que envolve todos os países membros, né, no caso, os países do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, mais os estados associados, Chile, Bolívia, Equador, Colômbia. Envolve também o Peru, que não tem participado nos últimos anos, mas que está na iminência de retornar a participar do Arcosul. É um sistema que é similar aos SINAIS. Ele tem um banco de avaliadores, ele tem capacitação para os avaliadores, tem instrumentos de avaliação e ele afere a qualidade dos cursos segundo critérios estabelecidos, construídos com a colaboração de acadêmicos de todos os países membros. Então, essa é uma característica importante. Os instrumentos de avaliação, eles são por áreas específicas, porque o Arcosul ele avalia somente cursos, não avalia instituições. Então, há atualmente 10 áreas que são contempladas no Arcosul, e para cada uma dessas áreas há um instrumento específico. A construção desses instrumentos é uma coisa muito bacana, muito dinâmica, porque, como eu disse, são representantes do mundo acadêmico de todos os países, né? Pelo menos nos países há um comitê nacional e desse comitê saem representantes para se reunir presencialmente com os outros e construir os critérios de qualidade. Uma característica importante do Arcosul é que ele não se sobrepõe à legislação nacional, né? Então, existem características globais, exigências genéricas do sistema, e existem as particularidades de cada país. No Brasil, começamos com as avaliações do Arcosul no ano de 2012. De lá para cá, realizamos cerca de 90 avaliações, e são avaliações bem assim, complexas, no sentido de que a comissão de avaliadores é composta por 3 professores, mais um responsável técnico que acompanha essa comissão. Esses 3 avaliadores são de países diferentes. Então, um do Brasil e 2 de países diferentes. Isso é para garantir que vai ter um olhar regional para a verificação dos critérios de qualidade. Há vários benefícios que o Arcosul traz, né? Por exemplo, a internacionalização das instituições. Muitas vezes a instituição não tem uma porta aberta para se corresponder, para ter um contato forte com outros países, e por meio do Arcosul, docentes entram em contato, os próprios avaliadores depois levam o conhecimento para os seus próprios países. Isso vai divulgando, disseminando esse conhecimento de cada um dos cursos avaliados. Um outro benefício muito importante é a mobilidade acadêmica. Os cursos acreditados pelo Arcosul possibilitam a mobilidade de estudantes para outros cursos em outros países e também mobilidade docente. Isso para dizer um pouco por cima do que é o sistema Arcosul. Um pouco sobre a RANA, a rede de agências, é uma rede que se reúne com representantes de todos os países, uma vez por semestre, de acordo com o cronograma da presidência pro tempore do Mercosul.
Então, a presidência do Mercosul é cíclica, ela dura 6 meses e gira entre os países membros do Mercosul, portanto, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse semestre está com o Brasil, a presidência, portanto, todas as atividades, reuniões do Mercosul acontecem, são organizadas pelo Brasil. Bom, eu dizia que a RANA não tem presidência nem tesouraria, mas tem uma única instância, que é a secretaria. Essa secretaria ela tem o objetivo de organizar, manter atualizados os dados, os documentos, e também ajudar os membros a cumprir aquilo que foi estipulado nas reuniões, né? Nas atas das reuniões, e a secretaria tem essa função. E é o Brasil, é o INEP, que detém essa secretaria por mais 2 anos, até 2019. Então, nós temos no INEP diversas ações relacionadas a essa secretaria da RANA, inclusive o banco de avaliadores, que no INEP foi construído um módulo eletrônico para o cadastro dos avaliadores. Bem, a participação do INEP nessa rede foi muito importante, porque, por exemplo, o INEP participa muito ativamente, inclusive como formador, né, de novos avaliadores. Então, existe uma comissão de avaliadores, de formadores, que viajam, vão até os países onde são formados os avaliadores dos diversos países. Então, isso possibilita uma formação homogênea dos avaliadores em todo o bloco. O Brasil também detém o portal do Arcosul, o portal internet. Aliás, convido vocês a visitarem o site, que é muito fácil, é arcosul.mec.gov.br. E lá tem informações da rede do Arcosul e dos cursos acreditados por esse sistema. Então, eu gostaria agora, como última coisa, falar sobre benefícios, né? Então, benefícios da participação do INEP nessa rede e depois continuar o diálogo com os convidados a esse respeito. O INEP, participando da RANA, teve importantes benefícios. Por exemplo, para os avaliadores. É uma troca de experiência muito intensa entre os avaliadores de países diferentes. Às vezes, o nível acadêmico é o mesmo, mas a experiência de cada um dentro do seu país, dentro da sua cultura e do seu histórico educacional, traz diferenças que enriquecem muito o grupo de avaliadores. Outro benefício importante para nós foi para os servidores, porque no Arcosul é necessário o acompanhamento in loco da comissão de avaliadores por um técnico do INEP. Então, essas visitas que os técnicos fizeram às instituições deram uma visão muito mais ampla dos procedimentos, porque muitas vezes estamos somente atrás, né? Estamos somente por trás dos documentos, dos procedimentos, e nunca vamos a campo. Então, quando temos essa possibilidade, vários servidores do INEP puderam ter essa experiência e não teve nenhum que teve uma experiência negativa, muito pelo contrário. Foi enriquecedor como enxergar a realidade de um curso e um processo avaliativo que dura 5 dias. Benefícios também para os cursos avaliados, porque é um sistema do Arcosul cuja base é a autoavaliação. Só que não a autoavaliação institucional, mas a autoavaliação do próprio curso. Então, os cursos que participaram do processo tiveram que fazer uma autoavaliação profunda do seu curso, e isso gerou relatórios, gerou situações que estavam ruins, situações que estavam boas,
esse foi um passo muito grande para os cursos no Brasil e começaram a gerar insumos para a própria gestão da instituição. Então, é um caminho que também estamos trilhando, sugerindo que se continue por essa estrada no Brasil, né, que os cursos um dia possam fazer a sua autoavaliação e, com esse insumo, dar muito mais possibilidades para a CPA realizar relatórios mais consistentes em termos de realidade global da instituição. Muito bem, então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar à nossa convidada Ana a respeito desses benefícios, né? Você começou a comentar sobre os benefícios dessa cooperação. Então, eu queria fazer uma pergunta provocativa. Para que a colaboração? Né? O INEP, que tem um sistema de avaliação já consolidado, com milhares de avaliações por ano, com toda uma estrutura, estamos fazendo uma colaboração com um país que tem 3 instituições somente, né? Qual é o benefício para o INEP? Existe algum retorno ou é somente dar? Bom, antes de falar o benefício direto para o INEP, eu gostaria de comentar um benefício que é talvez o benefício que a ABC, como Agência Brasileira de Cooperação, acaba sendo mais diretamente ligada, que é o benefício em relação à política externa, né? É o papel do Brasil lá fora, a importância do papel do Brasil, a colaboração que o Brasil presta para o desenvolvimento. Então, nos fóruns dos quais o Brasil faz parte, nos fóruns internacionais, ou organismos mais regionais, ou como, por exemplo, a CPLP, o Brasil, este ano, ele está presidindo agora, nesse semestre, ele preside, né, a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, do qual tanto Cabo Verde como São Tomé e Príncipe fazem parte. E isso tem uma importância muito grande para o governo brasileiro em termos do seu papel internacional, da sua participação. As nossas instituições são a nosso cartão de visita, elas que, na prática, né, que levam a imagem do Brasil e o papel do Brasil, né, nesses fóruns ou nesses países. Então, isso tem um benefício grande em termos de política externa para o país. Em termos de benefício para o INEP, você, aproveitando a sua própria fala, como você falou, que vocês vão lá e vocês ampliam a visão ao participarem, né, de um processo desse, você imagina o quanto você não amplia a sua visão ao participar do processo de construção de um sistema nacional num país. É como há um conceito, né, na antropologia muito pensado na antropologia, que você, na realidade, se conhece melhor quando você conhece o outro, né? Você acaba se conhecendo mais ao conhecer o outro, porque é no contraste com o outro que você entende melhor quem você é, né? Que você consegue perceber melhor quem você é. Então, ao INEP participar de um processo em que ele constrói todo um sistema, ele reconstrói toda a sua jornada, né? Uma jornada aí já de anos, mas, ao construir isso em outro país, ele vai como que reconstruir. Os seus profissionais, ao participarem disso, vão reconstruindo e visualizando, né, todo o processo, toda a ponta, desde a importância do instrumento, o banco. Ele tem uma amplitude de visão de aonde ele está inserido, né? Porque, às vezes, como eu falei, às vezes a gente acaba perdendo a noção desse todo e enxergando, às vezes, numa pequena ponta e esquece do qual você faz parte, de uma cadeia bem maior, mais ampla, e a importância da sua, né, dentro dessa cadeia. Então, vocês acabam tendo a experiência de se rever, se repensar, se reconstruir e também de pensar realidades. Ao se confrontar com realidades diferentes, a gente conhece desafios, às vezes, que nos fazem pensar também em soluções
para os nossos desafios, né? Então, isso amplia a experiência, conhecimento, a questão da internacionalização, que é super importante, que está na fala de vocês, que o papel do INEP, o papel internacional do INEP, você ganha experiência. Nós estamos falando de 2 países africanos, são de outro continente. Então, o INEP acaba adquirindo uma experiência em África, né? Não é toda a África é diversa, a gente sabe, mas são 2 países em África, com problemas e realidades, algumas que vão se aproximar e outras vão se distanciar, desafios culturais, e isso tudo, em termos para o avaliador, para alguém que trabalha com avaliação, é um ganho imenso de experiência, de conhecimento, de pensar soluções, de enxergar desafios e de olhar toda uma cadeia de construção do que é, o que significa um sistema nacional de avaliação. Então, eu realmente não tenho como não ver os benefícios. Eu sei que vocês seriam os melhores a responder quais os benefícios que eu ganho, mas eu, como o outro, olhando de fora, né, vejo muitos benefícios para a instituição brasileira. Ela não só não é um caminho de mão única, ela não está só indo lá levar algo, até porque essa é uma postura que a gente já entende que não faz sentido, né? O outro não é um nada. O outro tem uma história, tem uma riqueza, ainda que as dimensões, a condição, as situações econômicas, sociais sejam diversas, ele é um ator, ele é alguém, ele tem essa construção histórica, ele tem sua realidade e ele tem muito a contribuir, né? Então, isso aí, o benefício com certeza, ele é mútuo, é de enriquecimento, é de aprendizado. Muito obrigado. Doutor Raul, Sí, señor. ¿me quisiera comentar también esta misma pregunta? O quisiera, desculpe. No, Queria perguntar se o senhor gostaria de complementar também nessa mesma discussão e também aproveitando sobre a RIASES, o que o senhor acha sobre o fato de os países que fazem parte da RANA também são os países que fazem parte da RIASES, ou a maior parte? O que o senhor tem a dizer sobre isso? muchas gracias por la pregunta. Obrigado pela pergunta, mas antes eu gostaria de dizer ao auditório que nós temos 10 perguntas ainda. Vejam que, nesta pergunta do Rogério, seria necessário fazer algumas diferenciações. RANA é apenas uma rede de agências governamentais. O que se resolve nessa instância, para que se converta em mecanismos, precisa continuar passando às instâncias orgânicas do Mercosul educacional. Ou seja, tem que chegar à reunião de ministros da educação, e em alguns casos isso chega a uma declaração, e em outros casos chega a uma instância superior, que é o Conselho do Mercado Comum, que se converte em uma decisão. RANA é o administrador do sistema Mercosul, que apenas é de cursos universitários. E, neste momento, RANA apenas tem 7 cursos em processo de avaliação: medicina, odontologia, engenharia, arquitetura, agronomia, veterinária, engenharia e enfermagem. E, a partir do próximo ano, vamos convocar farmácia, economia e... São critérios determinados. E por que isso está listado dessa forma? Porque, ao estar em RANA e em RIASES, nós temos oportunidade de ampliar os horizontes, porque conseguimos afinar alguns problemas que vemos. Por exemplo, a fatia que produz a fatiga produzida nas instituições
termina uma avaliação e já tem que entrar em outra, e permanentemente isso produz como um cansaço para dentro das instituições de educação superior, essa superavaliação, especialmente nos lugares onde se tem um modelo nacional e um outro modelo, que nos permite também levantar como um problema para continuar discutindo qual é o impacto dos credenciamentos, das acreditações. Vamos continuar fazendo avaliações dos cursos de graduação ou vamos pensar em formatos diferentes de avaliação? Depois de escutar a várias personalidades nesta manhã, eu me coloquei a pensar, não será o momento de começar a pensar uma avaliação por clusters ou por famílias de cursos? Ou não chegaria o momento de ver dentro da RANA avaliação institucional? São questões que nos permitem, Rogério, estar mutuamente em ambas as instâncias e ir posicionando-nos para não cometer os mesmos erros ou avançar os passos dos nossos processos. E nos permite ver também a carga administrativa que a avaliação tem, a avaliação com a finalidade de acreditação, de credenciamento, também tem uma burocracia enorme, especialmente nos órgãos governamentais. Então, estes elementos, talvez nós tenhamos que anotar nas nossas agências e continuar discutindo-os e continuar buscando a solução para esses problemas que são comuns aos nossos países. Gostaria de Ana, fazer um comentário. Você já esteve em 30 missões em São Tomé e Príncipe, é isso mesmo? 30 vezes já no país. E com a equipe do INEP, você trabalhou quantas vezes? Em Cabo Verde, eu acho que eu estive uma vez, que foi de monitoramento, e no INEP uma vez também? Em São Tomé, uma vez ou duas? Eu estive com eles aqui e outra lá. Esse negócio de 30 vezes, o ministro, foi muito engraçado isso, sentada na mesa numa missão de avaliação, um ministro lá de infraestrutura perguntou quantas vezes eu tinha estado em São Tomé. E eu falei 30 vezes, né? Era a 30ª. Aí ele virou para mim e falou assim, você já esteve mais em São Tomé, já veio mais a São Tomé que eu. Se eu contar as vezes que eu entrei no meu país, não deu 30. E como foi o trabalho em conjunto com a equipe do INEP nessas ocasiões? Olha, o trabalho é muito gratificante. Assim, a equipe é muito dedicada. A gente dá sorte, né, com os profissionais brasileiros. Eles são, em geral, e no INEP, a minha experiência com o INEP é comprometimento, dedicação, qualidade. A gente sabe que tem confiança do profissional que você está levando, porque você sabe que é alguém que sabe o que está fazendo. Você imagina a responsabilidade do que é. Quando você vai a São Tomé e Príncipe, quando você vai a Cabo Verde, você não é você é o Brasil. Então, isso é um peso imenso. E quando a gente trabalha com uma equipe de qualidade e comprometimento, isso é muito gratificante, porque passa uma imagem muito positiva também do Brasil. Eu mesma já ouvi de conselho de ministros, inclusive de ministros, que quando você pede cooperação com o Brasil e você pede cooperação num determinado assunto, você pode confiar que ele vai compartilhar. Ele não vai guardar segredo. Ele vai compartilhar com você. Se ele souber, ele vai passar aquilo para você. E o ministro da Educação de São Tomé também gosta de contar uma historinha para falar do valor dessa cooperação. Ele conta a historinha São Tomé é um país de pescadores, tem muitos pescadores. Então, ele conta uma historinha de um pescador que vai com uma pessoa dentro do barco, e a pessoa ela é super entendida nos últimos avanços da tecnologia, e começa a falar para o pescador, você tem um iPhone, você sabe mexer nisso? O pescador não sabe nada, e fala, mas eu não conheço isso. Não, mas você nunca usou o Facebook, o WhatsApp? Não conheço, não sei o quê. Aí, lá para as tantas, começa a tempestade, começa a balançar o barco, aí o pescador vira para o menino, você sabe nadar?
Por que ele contou essa história para falar do Brasil? Ele falou que quando ele trabalha com o Brasil, ele sabe que está trabalhando com alguém que não despreza o conhecimento que ele tem, nem que seja o conhecimento de um pescador. Eu achei isso muito bonito, contado por um ministro. Então, esse é o valor, é isso que se percebe no profissional do INEP e nos profissionais que eu tive oportunidade de conviver, é esse respeito mútuo, essa qualidade e esse comprometimento de trabalho. Muito obrigado. Ótimo. Muito bem, eu gostaria de retomar o tema tendência mundial à internacionalização para a melhoria da qualidade. Então, nesse sentido, professor Raul, qual a sua opinião sobre esse processo em termos políticos e acadêmicos? Muchas gracias, Rogério, por la pregunta. Voy a tratar de hacer un resumen de cinco elementos. Creo que Eu la sociedad en general acho que a sociedade, em geral, não está de acordo com os resultados, ou pelo menos a maioria não está de acordo com os resultados de muitas das nossas instituições de educação superior. E há uma queixa constante nas redes sociais, nos meios de comunicação, e permanentemente podemos encontrar-nos com a sociedade aspirando uma melhor formação dos jovens que optam por diferentes cursos universitários. E, nesse sentido, talvez o grande desafio que tenhamos nós em continuar aportando, porque temos que crescer em qualidade, mas é muito fácil crescer se nos vinculamos a outras instituições. E se nos isolamos, a tendência é que possamos perder-nos nesse processo difícil e, então, sempre olhamos a experiência com vistas a facilitar o crescimento institucional. O segundo elemento, como temos avanços em diferentes processos na maioria das instituições, é muito mais fácil encontrar a solução aos nossos problemas olhando aquelas boas experiências de outras entidades irmãs e não voltar a construir um processo do zero. O outro elemento que tem a ver com o que o Rogério comentou, tem a ver com uma experiência de sucesso dentro do setor educacional com relação à mobilidade. Temos dados que nos provam que temos dado salto qualitativo e quantitativo importante com relação à mobilidade estudantil e à mobilidade acadêmica. Isso nos exige continuar apostando em que as instituições precisam ter os seus órgãos de vinculação dentro das suas estruturas orgânicas, de ir pensando em fortalecer a internacionalização. E talvez destacar também que a maioria dos nossos países está em diferentes blocos regionais e a ênfase hoje foi sobre o Mercosul educacional e foi falado de RANA, que é a rede de agências de acreditação, e falou-se de RIASSE também, mas muito próximos a nós, onde estamos participando constantemente, também existem outros blocos que nos levam a continuar pensando na internacionalização. Eu falo da Unasur, que dentro do seu plano de ação estratégico há um plano estratégico que tem a ver com educação e com a garantia da qualidade. Há programas mais voltados para a qualidade da educação fundamental e média, mas também há um espaço para a educação superior. Há uma reunião de ministros da Iberoamérica que também costuma ter esse espaço, e porque também o espaço interamericano de outros países que
pelo menos nas sessões onde eu participei, sempre há temas que têm a ver com a qualidade, temas que têm a ver com a equidade, temas que têm a ver com a pertinência da oferta da educação que constantemente é discutida. E nessa linha, dizer que RIACES tem linhas concretas em seu plano de ação para os próximos 5 anos, para crescer em aliança com outras entidades. RIACES engloba órgãos governamentais e não governamentais em diferentes tipologias, como é o caso do México. O México tem a COPAIS, é uma entidade de segundo nível, e abaixo da COPAIS há 30 INEPs. São organizações especializadas na área de informática, de arquitetura, de outros tipos de avanços e de soluções, e com maneiras diferentes de apontar caminhos, e que é um aporte, uma contribuição dessas entidades também. O que acontece? Pode ser um facilitador ou não desse processo de cooperação. Eu pergunto isso também relacionado à realidade da África, né, e esse trabalho diplomático, né, que é a cooperação internacional. A cooperação técnica tem um papel extremamente importante dentro das relações internacionais. Para vocês terem uma ideia, muitos dos alunos, o quadro que hoje constitui o governo Cabo Verde, foi formado no Brasil, graças a um programa de cooperação que a gente tem, cooperação educacional, chama PECG, né, PECPG. Muitos dos quadros que ocupam o governo foram formados no Brasil. Isso acontece em outros países também. Isso acaba criando uma certa familiaridade, uma confiança, né, desses países em relação ao Brasil. Por isso, muitas vezes, demandam também do Brasil sua expertise e conhecimento em algumas políticas públicas que a gente estabelece. Agora, há um desafio imenso, a questão política é sempre um desafio, né? Os tempos políticos e as questões políticas complexas de 2 países diferentes influem muito no trabalho de cooperação. Tanto, por exemplo, como Cabo Verde, a nossa cooperação com eles, ela foi muito exitosa até um certo ponto, e depois desse ponto, devido às mudanças políticas que ocorreram no país e também no Brasil, todas as questões políticas que nos têm envolvido, acabaram afetando muito a execução do projeto. Então, pode, às vezes, facilitar, dado o interesse, né, a questão política, então, ter o Brasil como referencial positivo e procurar e demandar do Brasil determinada cooperação, como também um dificultador, que são as mudanças, né? Se há mudanças políticas, há mudanças de prioridade também, e todos nós, nas nossas instituições, são afetadas por essas mudanças políticas. Então, às vezes facilita e às vezes dificulta, né? Ótimo. Bem, seria uma última questão aqui para os nossos convidados, e é relacionada à questão cultural, né? Eu estive no Paraguai algumas vezes e tive a alegria de encontrar um povo que mantém uma cultura antiga e intacta, né? Então, o próprio idioma guarani que eles mantêm é um sinal de um carinho muito grande pela própria cultura. Só que esse aspecto, muitas vezes, traz dificuldades para a globalização, a internacionalização. Então, em relação a esse desafio, quero dizer, as culturas e como elas podem interagir, né? Então, por exemplo, no Paraguai, essa questão idiomática, mas não só, também em relação aos outros países, ao comportamento das pessoas nos outros países, e como que isso pode deixar de ser uma barreira para se tornar um catalisador para avançar no desenvolvimento e na qualidade da educação.
Bueno, creo que en el transcurso de la mañana se desarrollaron varios puntos vinculados a esta pregunta, pero efectivamente Mas, realmente, creo que eu acredito que as nossas instituições devem consolidar-se sem perder a sua identidade. Podemos indicar o desenvolvimento nacional, propor a transformação das nossas instituições, mas há elementos comuns às nossas nações que também são parte da própria região. E há elementos emergentes que têm a ver com novos elementos demográficos, inclusive no caso do Paraguai e do Brasil, no qual, em certos pontos da geografia dos nossos países, nós nos encontramos que os nossos estudantes e os professores entram em um processo trilingüe, não apenas falam o espanhol, não apenas falam o guarani, mas também falam o português e falam o portunhol em alguns casos também. Então, cada dia, à medida que as nossas sociedades, os nossos grupos humanos avançam, emergem novos elementos que vão colocar em relevância aspectos culturais. Como disse em um princípio, ao falar de qualidade, é preciso olhar todos esses elementos. Um debate que não tem muito tempo foi realizado com um grupo da educação indígena e eles nos apresentavam um modelo desde a sua cosmovisão do que eles acreditam ser um modelo de qualidade para a educação. Então, esse olhar muito acadêmico que nós, pedagogos, temos para avançar, para poder responder à realidade própria das nossas nações, em seus diferentes setores, que são bastante heterogêneos também, e que os sistemas educacionais não podem apontar, não podem dizer como homogeneizar a cultura. Então, os sistemas educacionais precisam propor os desafios respeitando o que é próprio de cada povo, a sua cultura, os seus sabores, as suas soluções também dos problemas. Eu gostaria de falar que, em relação a isso, eu creio que justamente auxilia e muito na internacionalização. Porque você se confrontar com culturas tão diferentes te ensina a saber se comportar numa arena internacional. Né? Você vê um outro que pensa diferente de você, que, às vezes, aperta a mão diferente de você, que, às vezes, come diferente de você, né? E pensa diferente de você. Como você quer se internacionalizar se você não sabe lidar com esse outro, que veste diferente, que aperta a mão diferente? Então, assim, não há como a gente pensar numa boa internacionalização se eu não conheço o outro, não aprendo a respeitar o outro, a entender que há outras formas de apertar a mão, outras formas de se cumprimentar, outras formas de dançar, outras línguas que se fala, outras percepções em relação à própria vida, né? De enxergar o mundo. E a internacionalização, ela em termos de sobrevivência, ela é inevitável, né? Então, é importante como aprendizado para a internacionalização. Que maravilha. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Raul. Acho que foi um momento muito especial, para mim, particularmente, mas eu acredito que também tenha enriquecido o nosso seminário com a participação de vocês. Espero que a gente continue, assim, sempre firme, colaborando, né, e nos ajudando mutuamente. Muito obrigado. Dessa forma, agradecemos ao senhor Rogério Dentelo pela condução deste painel e agradecemos também aos participantes. Senhoras e senhores, encerramos, portanto, a sessão de hoje. Convidamos